Olá pessoal, no vídeo de hoje eu falo sobre a lua nova em Leão que acontece neste domingo, no dia 4 de agosto. Essa vai ser mais uma oportunidade, o início de uma nova alunação, portanto, a chance da gente plantar uma nova semente, começar novos projetos e agora com a pegada, com a marca de Leão, que tem super a ver com criatividade, com identidade, com o vigor da nossa personalidade. Isso tudo pode ser muito interessante, a gente pode inclusive ver aí nos palcos da vida leões e leoas rugindo, alguns com o coração cheio de ódio e de poder, fato. Outros com o coração tomado de amor. Vamos falar sobre essa oportunidade que acho que pode ser uma das mais interessantes por um longo período, né? No vídeo de hoje eu falo sobre o significado de uma lua nova, os significados de leão, de que maneira a gente pode ver isso nas nossas vidas coletivas, na nossa vida pessoal. Falo também sobre possibilidade de inícios de conflitos, as situações de Israel e Oriente Médio e também de Venezuela. São assuntos que atravessam o macrocosmo e o microcosmo e, obviamente, tem a ver com a vida de todo mundo. Além disso, vai ser interessante também a gente falar um pouco mais sobre as melhores maneiras da gente aproveitar essa lua nova em Leão na vida da gente. Bora começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com seus familiares, clique no sininho e se inscreva no canal para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo. Além disso, acompanhe também a Astróloga nas várias redes sociais. A gente se encontra no TikTok, no Instagram, @aastróloga, e também todas as informações do trabalho estão no site oficial. Bom, vamos começar? Acho interessante a gente explicar primeiro o significado de uma lua nova. A lua nova é o início de um ciclo, do ciclo lunar que leva entre 28 e 29 dias, né? Todas as vezes que a gente tem, portanto, a lua nova no céu, que é uma conjunção de sol e de lua, a gente tem ali a oportunidade de plantar uma nova semente, é o começo do ciclo. E é bonito imaginar que essas potências de consciência e inconsciência, razão e emoção, feminino e masculino, estão juntos para copular e dar início a algo novo. Então a gente pode começar um monte de coisas novas, a gente pode começar novas ideias, novos projetos, novos relacionamentos, né? Novas posições, novas posturas com o mundo. Acho que tudo isso pode ser muito bacana, imaginando que o chamado agora é para começar algo em Leão, tá? Leão é o segundo signo do elemento fogo. Aqui a gente está falando de brilho, de vigor, de coragem, de autoestima, de autoconfiança, de amor próprio. A gente está falando de glória, de honra, de vitória, de fertilidade, de arte e cultura, projetos artísticos, de muita criatividade, de virilidade. A gente está falando também de família e de paternidade, de herdeiros. Aqui a gente está falando de autoridade, em algum momento também um certo autoritarismo, poder e realeza. Por isso, todos esses temas favoritos de Leão estarão privilegiados. É muito sobre isso que a gente deveria se debruçar agora e prestar atenção, inclusive, porque as notícias ao redor vão estar falando muito sobre isso pra gente. Bom, vamos entender quais são os detalhes desse movimento celeste. Essa é uma lua nova que acontece neste domingo, como eu já disse, né? A 12 graus do signo de Leão. Acontece por volta das 8h15, horário de Brasília. Assim, pessoas que tenham aspectos em Leão por volta do grau 7 ao 17, acho que vale a pena porque é um arco de graus ali que pode nos tocar. Seria interessante você perceber no seu mapa o que você tem em Leão por volta de 7 e 17 graus. Todos nós temos o signo de Leão na nossa mandala astrológica, embora nem todo mundo tenha aspectos importantes em Leão. Ou seja, mesmo que você não tenha Sol, Ascendente, Lua ou uma Vênus, por exemplo, em Leão, todos nós seremos, digamos, tocados pela possibilidade de iniciarmos algo naquela casa astrológica, portanto, naquela área da vida. Como eu sei que muitas pessoas vão ter dúvida e muitos farão muitas perguntas, eu não consigo responder a todos. Se você quiser entender com mais profundidade este trânsito astrológico e outros tantos tão importantes que estão rolando na sua vida nesse momento, eu deixo para você o meu endereço de e-mail para a gente marcar uma consulta astrológica virtual. E assim a gente pode falar sobre tudo isso.
Bom, pessoal, vamos falar sobre o mapa do céu, porque é interessante perceber de que maneira o céu dessa lua nova vai se configurar, os posicionamentos planetários mais robustos, mais importantes, porque ali tem um roteiro de informações importantes para a gente, que a gente pode trilhar alguns deles e evitar alguns outros. Bom, a gente vai ter, portanto, uma conjunção de Sol e Lua no signo de Leão. Eles vão fazer bons aspectos com Marte e Júpiter. Isso pode significar que tudo que for plantado agora poderá ter chance de êxito, de crescimento, de prosperidade, além de ter a coragem e a audácia. Sendo este o projeto que você plantar agora, fruto de muito desejo. Então os aspectos com Marte e Júpiter entre Sol e Lua são favoráveis, mas o que me preocupa é a própria conjunção entre Marte e Júpiter, que começa a partir da Lua Nova. Falei muito sobre isso no vídeo de ontem, previsão de agosto. Inclusive, para quem quiser ter um panorama de todo mês, já deixo o vídeo para vocês. Mas tentando entender esse recorte, esse pedacinho, esse trânsito importante, que é a união entre Marte e Júpiter, isso fala muito de maneira, digamos, positiva e também de maneira negativa sobre o que a gente pode esperar para essa lua nova. Bom, no primeiro momento tudo parece muito adequado para esse plantio. Entretanto, é justamente esse encontro de planetas que tem outras hipóteses, tá? Na melhor delas, o encontro entre os planetas fala pra gente sobre força, fôlego, ânimo, sorte e oportunidade que podem surgir sem sombra de dúvidas. Esses dois caras, Marte e Júpiter, estão em bom aspecto com o Sol e com a Lua. Entretanto, aqui a gente está falando do deus da guerra, que é Marte, junto com Júpiter, que tudo que encosta fica enorme. Então a gente está falando de um momento de possibilidade de aumento de conflitos, de brigas e de guerras no mundo. E esse é o X da questão, esse é o ponto, principalmente em se tratando da nossa vida coletiva. Bom, um outro aspecto importante desse mapa é o seguinte: no mapa da Lua Nova a gente não vai ter um Mercúrio retrógrado. Entretanto, um dia depois, na segunda-feira que vem, no dia 5 de agosto, a gente vai ter Mercúrio retrógrado. Deixo o vídeo para vocês entenderem sobre o momento que a gente pode viver, inclusive é uma das grandes marcas de todo o mês de agosto, que começa hoje. A gente vai ter um Mercúrio retrógrado. Entretanto, no dia da Lua Nova, ele está, digamos, estacionando, ele está estacionário, né? Está chegando para começar, está desacelerando, digamos assim. E isso, de alguma maneira, pode ter algum impacto sobre as decisões que a gente vai tomar. Como o mundo nunca vai parar para a gente implementar os nossos melhores projetos, a gente tem que fazer as coisas com o bonde andando, né? Eu costumo pensar dessa maneira. Então, se a gente vai começar alguma coisa agora, e muito próximo de um Mercúrio retrógrado, talvez alguns desses projetos precisem de um retoque, de um rearranjo, de uma revisão. Talvez alguns deles enfrentem alguns atrasos, mas se a gente estiver consciente desse processo, a gente coloca a mão na massa e resolve, não é? Inclusive que Júpiter com Marte fazem a gente ter o vigor da realização, de ir para cima, de fazer as coisas. Bom, queria falar agora sobre alguns eventos possíveis que podem acontecer na nossa vida coletiva e, na sequência, na nossa vida pessoal. Bom, vamos lá. Como estamos falando de Leão, o arquétipo de Leão remete a reis e rainhas, figuras simbólicas. Pode ser o rei do futebol, a rainha do futebol, o rei da natação, o rei do surf, que, aliás, que fotão essa semana, né? A gente pode estar falando de grandes celebridades, gente da mídia, figuras das Olimpíadas, grandes artistas, autoridades num leque de possibilidades entre democratas e tiranos, tá todo mundo no mesmo balaio. E essa galera toda vai ganhar muita visibilidade. Todos eles vão ganhar palco e poderão se enfrentar, inclusive, como em poucos momentos, porque pouco palco no final das contas, talvez, para tanto leão. O ringue é pequeno para tanta gente, né, disputar e aparecer. Bom, queria falar sobre um dos efeitos possíveis dessa conjunção de Marte com Júpiter, que se chama guerra de narrativas. Aqui a gente está falando de dois planetas que estão no signo de Gêmeos, e Gêmeos é o primeiro signo de ar, portanto é a palavra. Então é a palavra como arma de guerra, digamos assim.
Aqui a gente está falando, portanto, de um período que pode ser startado, iniciado na lua nova, justamente de fofoca, de mentira, de fake news. Então vamos com muita calma, vamos devagar, tá bom? Os dias poderão ser, portanto, ruidosos, barulhentos, verborrágicos e cansativos por causa disso. Vale a pena acompanhar nas redes sociais o que pode acontecer, ter início nessa lua nova no signo de Leão e barulhento, como Marte e Júpiter juntos. Bom, queria falar agora de Israel e depois de Venezuela, conflito no Oriente. Benjamin Netanyahu e seus adversários são alguns dos leões da vez. Tem muita gente naquela área do mundo. Aliás, ontem o líder do Hamas foi assassinado em solo iraniano e um dos líderes do Hezbollah foi assassinado no Líbano. Bibi Netanyahu, como se diz, eu não consigo entender como essa pessoa tem um apelido tão carinhoso de Bibi, né? Um doce apelido para uma figura tão histórica, digamos assim. Ele está finalizando essa lunação canceriana, e é muito interessante porque conclui com o fechamento da morte do líder do Hezbollah, um período inteiro que foi barra pesada, galera, vamos combinar. Nesse meio tempo a gente teve atentado a Donald Trump, saída, desistência de Joe Biden, ascensão de Kamala Harris nos Estados Unidos, aquele caos que está acontecendo na Venezuela, caos perigoso, né? Perigosíssimo. Tudo isso está acontecendo na lunação canceriana e finaliza a lunação canceriana agora. Aliás, fechou ontem, né? Tá fechando essa semana, né? Nos últimos dias é isso que está acontecendo. Imaginando que tudo isso aconteceu na canceriana, o que pode acontecer na lunação leonina? Bom, o conflito no Oriente agora pode tomar proporções inimagináveis. Por quê? Porque a gente vai colocar em evidência os arquétipos leoninos, grandes figuras de autoridade, de novo democratas ou tiranos, tá bom? E tudo isso fica enorme porque a ação de Israel foi em solo estrangeiro. Isso é um convite, isso é monumental, principalmente para quem estuda relações internacionais. Isso é monumental, isso é invasão de solo estrangeiro, um ataque a solo estrangeiro. 2 países atacados e o Irã dizendo que vai revidar. Então, são muitos leões em várias direções, tanto é que no vídeo de previsões de agosto eu falei que pessoas podem perder o trono nos próximos dias. Só que toda vez que um perde, outro ganha, não existe vácuo de poder, como se diz, né, na política. Vai ser interessante perceber esses movimentos todos a título de, enfim, histórico, né, dentro de uma perspectiva histórica. Como eu escrevo, esse também é um momento raro, difícil, extremamente preocupante, porque justamente por conta das ações que foram tomadas, países aliados podem começar a participar desse conflito, e aí o negócio escala numa proporção incrível. Entretanto, como eu escrevo, existe uma questão em se tratando da dualidade do momento. Porque o que se configura para mostrar e nos apontar que agora pode ser um momento de guerra, como a conjunção de Marte com Júpiter, que maximiza conflitos, está escrito no céu, entretanto está em Gêmeos. E Gêmeos é muito interessante porque é aquela figurinha de 2 cabeças, onde a gente tem Gêmeos, a gente tem dualidade. Então pode ser alguma coisa que vai numa direção e vai noutra. É por isso que a previsão não é tão exata. É possível, inclusive, que o debate fique muito mais na palavra do que na ação. Existe essa possibilidade também. Fato é que, observando uma pintura maior, uma perspectiva temporal maior, é muito importante, especialmente para quem se interessa e quer saber um pouco mais sobre esse conflito, que a questão do ataque do Hamas a solo israelense aconteceu às vésperas do primeiro eclipse no signo de Áries. Já falei muito sobre isso aqui no canal, deixo outros vídeos para vocês acompanharem. Como a gente vai ter eclipses no eixo Áries-Libra até o final desse ano, até o final do ano a gente pode ter alguma coisa que escale em grande proporção. Aliás, eu já estou vislumbrando alguma coisa de grandes proporções desde o primeiro eclipse em Áries. Vamos acompanhando. Outro tema que pode colaborar para esse momento super explosivo é que Plutão está nos últimos graus, vai voltar para os últimos graus de Capricórnio, fechando, selando determinadas situações. Essa é uma questão super importante, eu já falei isso no vídeo, Plutão retrógrado, deixo para vocês, porque Plutão está
em Capricórnio desde 2008 e agora ele vai fechar alguns assuntos relacionados à territorialidade, geopolítica, mudança de mapa geopolítico, economia, poder, política, status quo, tudo isso está fechando, é o apagar das luzes desse ano. Então esse ano está com várias sinalizações de conflitos. Vamos vendo de que maneira essas coisas todas vão se articulando, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar? Queria falar agora sobre a crise na Venezuela, tá? No país vizinho a situação também é gravíssima. E outro leão entra em cena, já está em cena, Nicolás Maduro, rugindo, esbravejando como nunca, né? E se o conflito pode se agravar do outro lado do mundo, por aqui também, é aqui do lado. Aliás, essa história da ata das eleições, que são os boletins eleitorais que trazem as informações sobre as eleições na Venezuela, que não está sendo disponibilizado pelo governo venezuelano para os países observadores e para o Brasil, eis o X da questão, porque se Marte está em Gêmeos, e Gêmeos é a palavra, é o documento, é algo que precisa, é uma informação que precisa ser compartilhada e ela não é compartilhada, eis o motivo do conflito, né? Uma informação obstruída que pode pode ter grandes consequências. Então é interessante perceber isso também neste país que está promovendo a prisão de milhares de pessoas e de dezenas de pessoas que já foram mortas. Inclusive os dados são muito pouco precisos, porque a mídia está tendo pouco acesso ou um acesso difícil à realidade daquele país. Bom, também a Venezuela passa pela mesma realidade de um país que está próximo dessas questões dos eclipses ligados ao signo de Áries, que é signo de guerra, e também ao fechamento de Plutão em Capricórnio, que também fala de geopolítica, de economia, de poder. Então a gente está num momento muito delicado, é fato. Mas é um momento mais macro. É um momento que já está durando muitos meses e a gente tem momentos específicos em que algo pode eclodir a partir dali. Vamos acompanhando, né? Bom, queria falar agora de vida pessoal. Nas nossas vidas pessoais, na boa, eu prefiro imaginar que as coisas vão ser um pouco mais suaves, tá? E que a gente pode ter grandes oportunidades para novos começos. Isso realmente me vem à cabeça. Portanto, novos projetos criativos ligados à arte, à cultura, a tudo que se pense fazer. Quero escrever um livro, quero lançar uma nova música, quero fazer um filme, quero fazer um bordado, sabe? Projetos grandes, projetos pequenos, não importa. Gravidez, esse é um momento importante, pode ser um momento favorável para isso também. É um momento interessante para a gente dar início a novos cursos, ampliação de saberes, novos estudos, procedimentos estéticos, porque em Leão a gente está falando de identidade, portanto alguma coisa no nosso corpo que fale para o mundo, né? Agora, é interessante perceber o seguinte, detalhe importante, a gente vai ter Mercúrio retrógrado, de novo, de 5 a 28 de agosto. Então tudo isso pode acontecer, mas já ali com aquela lentidão de Mercúrio que começa no dia seguinte que ele entra em retrogradação. Então, tudo isso pode ser feito desde que tenhamos atenção, perceptivos. Se você vai assinar algum contrato, leia tudo direitinho, sabe? Tudo com muita clareza, que é para você depois não ter problema. E algumas dessas coisas vão precisar mesmo voltar, fazer uma nova análise. Tem retrabalho, é possível que tenha retrabalho. Para quem não tem medo de trabalhar, para quem não tem preguiça, para quem não se assusta, para quem segura o touro pelo chifre, né, com a coragem leonina, simplesmente fala, vamos, porque o mundo não vai parar para a gente emplacar os projetos do jeito que a gente quer, né? Em astrologia a gente está o tempo todo falando de ciclos que acontecem ao mesmo tempo, tá bom? O mais importante é saber que em Leão precisamos mostrar a nós mesmos e para o mundo as características que fazem da gente pessoas únicas e insubstituíveis. É a nossa personalidade que é o diferencial. É por isso que nessa lua nova em Leão até a lua cheia, que vai ser uma lua cheia daquelas também, preparem-se. É um momento de uma empreitada egóica do si mesmo, é meu, sou eu, é meu, é a partir de mim para o mundo, tá bom? Por isso suba no palco da sua vida e bote a sua juba para jogo. Esse palco da vida também é um símbolo, pode ser um palco de teatro, pode ser o palquinho ali da rodoviária, pode ser o palco da família, pode ser o palco do trabalho, pode ser o palco de um relacionamento, um palco na vida social e por aí vai, tá bom? Quero que vocês fiquem com a imagem na cabeça, uma pessoa sobre o palco,
tá? E ali a gente pode subir, rugir, com muita coragem, com orgulho, com honra, com confiança, com criatividade, com luz própria, tá? Além da garra de Marte, da fé de Júpiter e da boa dose de comunicação em Gêmeos. Se você souber fazer uma boa comunicação do teu projeto, aí você pode ser, inclusive, mais bem-sucedido, tá? Bom, a arte que ilustra o texto de hoje é uma foto da minha amiga Mariana Xavier em cena, com uma peça antes do ano que vem, que está em cartaz, se não me engano, em São Paulo. Vou deixar a informação para vocês aqui embaixo nas descrições. E a Mari, é engraçado porque a gente conhece muita gente da mídia, mas quando você conhece uma pessoa de carne e osso, você fala, eu vi mesmo essa pessoa, né? Eu sei como ela é. A Mari tem ascendente em Leão e eu vou te falar. Ela é muito engraçado porque a gente viajando juntas, né? Nós fomos juntas para a Grécia. A Mari é uma gigante no palco. Uma coisa é conhecer a Mari pessoalmente e ela já tem um brilho próprio sensacional. Ela é uma pessoa extremamente vibrante. Só que na hora que ela sobe no palco, ela fica monumental, é um fenômeno, é quase uma entidade subindo no palco. É muito interessante porque Mari me ensinou muito sobre o brilho de Leão, principalmente em cena. É sensacional, foi sensacional. Então, minha amiga, é isso. Eu acho que o mundo fica muito mais solar com a sua presença e a maneira como você caminha pelo planeta e ensina para as pessoas como viverem a sua verdade, bancarem a sua própria identidade, que é um dos seus maiores valores. E sem sombra de dúvida, é a nossa inspiração para momentos como esse, uma lua nova no signo de Leão. Fez sentido para vocês, moçada? Eu realmente espero que sim. Um beijo carinhoso a todos. Deixem cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva alguns dos seus comentários sobre esse vídeo e compartilhe com seus amigos e com as suas amigas que tenham aspectos importantes em Leão, porque são pessoas, ou não, porque todo mundo tem Leão no mapa, né? Todos nós seremos premiados por essa lua nova. Então aproveitem e compartilhem. Muito obrigada, aproveitem para maratonar o canal, tem muita coisa rolando. Como eu disse, fiz previsão de agosto, fiz o vídeo sobre Mercúrio retrógrado, tem muita coisa acontecendo que a gente precisa se situar no planetinha. Vamos ver o que se inicia nesse final de semana. Eu espero sinceramente que seja paz e amor do fundo do meu coração. Beijo carinhoso a todos. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.